Então vamos lá, galera. Então a gente vai começar agora a segunda parte da aula 4, tá? Então anteriormente a gente falou dos métodos que usam altas temperaturas, né? Que é a esterilização, o branqueamento e a pasteurização, né? Então, como foco essencial da nossa disciplina, tá? E agora a gente começa a segunda parte, né, que a gente vai falar um pouco dos métodos, como eu falei, que é a desidratação e a secagem. Né? O que se baseiam esses métodos? Né? Eles se baseiam no controle de teor de umidade. Tá? Então sabe-se, né, que a água ela é um constituinte que predomina na maioria dos alimentos, né, e ela está distribuída de forma variada nos alimentos, né? E aí o que interessa, né, de uma forma geral, nos métodos de conservação é o teor de água livre, né? Ou seja, né, nos alimentos a gente tem dois tipos de água, né? Tem água livre e tem água ligada, né? Que é aquela água que está ligada a algum composto, algum componente, né? Aquela água que foi, de certa forma, sequestrada para compor algum tipo de macromolécula ou substância, né? E a água livre, né, é a água que está disponível para fazer novas reações, né? Que é aquela água que, do ponto de vista metabólico, né, de micro-organismos e dos processos enzimáticos ou químicos, né, é água que está de mais fácil uso para novos processos, tá? E aí essa capacidade da água realizar todos esses processos, né, ter essa característica, né, de acelerar reações, influenciar na característica metabólica de micro-organismos, né, a gente chama de atividade de água, né, que é a quantidade de umidade que está disponível para essas reações e esse metabolismo microbiano, beleza? Assim, temos como característica desse princípio de conservação as seguintes características, né? Reduzir as reações químicas, enzimáticas e microbianas. Além disso, né, é um processo que é bastante econômico, né? Por quê? Quando eu reduzo a quantidade de água presente no alimento, né, eu reduzo o peso, eu reduzo o volume dos produtos e isso faz com que eu tenha benefícios no transporte, nas embalagens e no armazenamento, né, levando em consideração a redução de peso e volume. Por terceiro, né, eu tenho como característica um produto seco que é de mais fácil manuseio, né, porque ele tem um volume um pouco menor, então eu consigo manusear, transportar e carregar de forma mais fácil. Além disso, eu tenho a possibilidade de formar alimentos instantâneos, né, ou seja, aqueles alimentos mais práticos, né. Eu retiro água e aí no momento oportuno de uso eu faço uma reidratação desse alimento e posso utilizar ele da forma mais adequada no momento que eu precisar, beleza? Então podemos utilizar vários métodos para realizar esse controle da umidade, né? Então o primeiro deles é a secagem ou desidratação, né? Que efetua a retirada de em torno de 2/3 do teor de água presente nesse alimento. Tenho aí a concentração, né, que é para produtos ricos em açúcar, né, onde eu retiro uma quantidade de água, né, que pode ser aí de 1/3 dessa teor de água dessa amostra. E eu tenho a utilização da pressão osmótica, né, que ao invés de eu retirar a água, eu utilizo algum soluto, né, que vai fazer com que essa água seja retida ou mantida, né? Que é aquele princípio lá da água ligada, né?
se eu ligo a água, algum composto que se ligar ela de forma forte, eu não vou ter mais água livre, né? E aí se baseia nesse sentido, né? Então eu uso aí o sal, o açúcar, né? Para fazer esse uso dessa pressão osmótica, né? Então, por exemplo, eu tenho aí essa característica muito presente em alimentos cristalizados, né? Em charques, né? Por exemplo, carne seca, né? Embutidos também, né? E aí eu aumento o teor de sal ou de açúcar, gerando uma redução desse teor de água livre ou reduzindo a atividade de água desse alimento, tá? Então, seguimos. Secagem e desidratação, né? Então vamos falar aí um pouquinho do que é secagem e desidratação, né? Então, assim, a secagem é um dos métodos, processos mais antigos utilizados pelo homem na conservação de alimentos, né? Na verdade, o homem ele copia da natureza boa parte desses métodos, né? Então ele copiou e melhorou esse método, né? E aí, em geral, todos os cereais, né, são conservados por secagem, né? Então, se a gente fala aí de arroz, né, de trigo, né, milho, aveia, né? Todos esses alimentos são secados antes de serem utilizados, né? Até como objetivo, né, desses métodos de conservação, melhorar o tempo de prateleira, tá? Então, antes de armazenar, né, ou fazer transporte, né, esses alimentos são secados e desidratados para que eles aumentem o tempo de prateleira e façam com que essas reações e esse crescimento microbiano indesejável não ocorram, tá? Então, como é que é definida a secagem, né? É definida como aplicação de calor sob condições controladas para remover por evaporação maior parte de água normalmente presente em um alimento, né? E aí eu não tiro totalmente, eu reduzo boa parte dessa água presente nesses alimentos, né? Como diz a definição de Fellow 2006. Essa definição, né, como eu coloquei na observação do material, ela exclui outras operações unitárias que removam parte da água dos alimentos, né? Como processos de cocção, como exemplo o assamento, né? A separação por membranas, né, que remove menos águas, né? Então, a temperatura do processo é insuficiente para remover, na verdade, promover a inativação enzimática, né? Então, ela apenas inibe essas reações enzimáticas. Beleza? Tranquilo até aí? Um show. Então, vamos seguir, né? Então, quais são as vantagens da aplicação desses métodos, né? Eu tenho aí como vantagem, né, melhor conservação do produto, que como é um método de conservação, então tem melhor conservação do produto. Eu tenho redução do peso aí variando de 50% a 80% do peso e de volume do produto, pela retirada de água, de cascas, de semente, né? Reduzindo sim os custos, né, de transporte, embalagem e armazenamento, como eu falei anteriormente. É um método mais barato que os demais, né, porque se a gente for falar na questão da secagem, que a gente vai falar natural, né, eu preciso somente de um fator, o sol, né? Então, se eu tenho sol e as condições climáticas presentes para realizar essa secagem, eu consigo baratear muito os custos desse processo. A facilidade de embalagens, produtos secos conservam razoavelmente as suas características físicas e químicas.
Então, como de todo método de conservação, o objetivo é prolongar a vida útil por redução da atividade de água e assim qualquer aumento da atividade durante a estocagem provoca rápida deterioração. Então, se eu reduzo a atividade de água e a umidade e eu volto a aumentar essa umidade novamente, eu tenho aí uma das condições para que esse alimento ele volte a sofrer com deterioração. E tem alguns tipos aí de secagens, né? Eu tenho a secagem natural, a artificial, a secagem por instantaneização, a concentração e a desidratação osmótica, né? E aí a gente vai focar principalmente nos dois iniciais ali, a secagem natural e a artificial. Então, a natural, né? Quais são as características, né? Quais são os meios mais passíveis de eu realizar essa secagem natural, né? Então, é recomendado o quê, né? É recomendado para regiões de clima quente, com boa irradiação solar, ou seja, com bastante sol, com pouca pluviosidade, né, que é quantidade de chuva, e de preferência, né, com muita circulação de ar ou de ventos durante a época da secagem, né. Além disso, né, é recomendável que o local onde é realizado a secagem, né, seja um local que seja distante de estradas, né, ou de circulação urbana, ou que sofra com algum tipo de poluição, né. E aí a grande preocupação aí é a questão da poeira, da poluição, né, de trazer resíduos que não são do alimento para esse processo, tá? Então, esse processo da secagem ele é dividido em dois momentos, né? Em essa secagem ela é iniciada ao sol e continuada até que o alimento tenha perdido de 50% a 70% da sua umidade. E 2, a sombra para que os produtos não se ressequem ou percam o sabor ou aroma naturais. Então, não quero que esse alimento fique extremamente escurecido ou totalmente tostado, né? E com a secagem ao sol, frequentemente as frutas escurecem, né? Ou tornam-se coriáceas, né? Então, de certa forma, eu inicio ao sol e termino à sombra para que esse alimento ele mantenha as características próprias ou as características necessárias para que eu reconheça aquele alimento como próprio para consumo, né? Então, sei lá, imagina um arroz que passou por uma secagem extenuante ao sol, né? Então ele vai ficar com uma característica não tão agradável no momento da sua comercialização, no momento do seu consumo, né? Então ele é extremamente importante fazer esse processamento de forma adequada. Em geral, esse processo de secagem ele varia de alimento para alimento, né? Então, ele pode ter uma variação que pode acontecer de 2 dias a 12 dias, né? Dependendo do clima da região, do tipo de alimento que eu estou falando, né? Então, e aí depende desses dois fatores, né? Do teor de água do produto e da intensidade dessas condições necessárias para realizar esse procedimento. Beleza? Até aí? Por segundo, né, nós temos aí a desidratação ou secagem artificial, que é a secagem produzida em temperaturas em condições de temperatura, de umidade e de circulação de ar controlados, né? Ou seja, eu preciso de um equipamento que vá realizar esse processo de desidratação, tá?
Então eu controlo temperatura, eu controlo umidade e controlo, sobretudo, a circulação de ar nesse processo através de um equipamento, né? Então eu tenho temperaturas aí sendo mantidas de forma constante, circulação de ar e essa umidade que fazem essa evaporação da água, tá? Então ela é feita através, né, da veiculação desse ar, né, que conduz esse calor do alimento provocando a evaporação da água, sendo também o veículo de transporte de calor úmido produzido por esse alimento, tá? Aí eu tenho 4 tipos de desidratação, né? Então, quando a gente fala de desidratação, né, é um tipo de secagem sendo realizada de forma artificial, tá bom? E aí fica um pouco mais fácil a nossa compreensão, tá? Então eu tenho aí os 4 tipos que são secagem por túnel, a secagem por atomização, secagem por tambor e secagem por liofilização, tá bom? Não vou me parar explicando cada um tipo dessas secagens artificiais, né? Porque também não convém ao nosso objetivo para hoje, beleza? Posteriormente, né, temos aqui a instantaneização, né, que é um termo que vem sendo atualmente muito empregado, né, para descrever alimentos em pó, né, ou alimentos onde eu adiciono água e esse alimento ele pode ser reidratado, tá? Então são alimentos que em geral eu acresço água e aí são facilmente reidratados ou dissolvidos nessa água, tá? Essa propriedade, né, é obtida através de secagem e adição de dispersantes, né? E alguns produtos eles também requerem mudanças físicas, né? E aí esses pós, né, são instantaneizados por tratamentos com partículas individuais, né, que se agrupam formando aglomerados com poucos pontos de contato, tá? Daí a gente tem aí uma gama de produtos instantâneos, né, que na verdade oferecem essa praticidade que a gente tanto almeja nos dias atuais, né? Produtos que são facilmente miscíveis em água, né, que facilitam preparações também, né? Então, e que de certa forma agregam valor ao produto que eu estou fabricando ou manipulando, de forma que a sua conservação, né, no caso desses pós, né, são de fácil conservação, né? A gente pode falar de suplementos alimentares, a gente pode falar aí de variados tipos de produtos adicionados a preparações, né, como misturas para bolo, né? E aí a gente tem uma gama de produtos instantâneos em pó, né? Que é o que a gente está especificando no mercado aí, tá? E aí a gente tem vários exemplos, né? Tem o cacau, tem o café, tem o amido de milho, né? Tem ovo em pó, né? Tem o leite em pó, né? Tem a farinha de trigo, né? Tem vários produtos aí que tem essa característica, tá? E acho que para fechar, né? Por hoje, né? A gente tem aí a concentração e a desidratação osmótica, né? Então, concentração, né? Que é a retirada parcial, né, dessa água, né, como eu falei inicialmente, onde eu retiro de um terço a 2/3 desse teor de água, né? E daí, através dessa concentração, eu tenho aí
alguns produtos sendo formados, como por exemplo o doce de leite, né? Algumas geleias, alguns sucos concentrados, massas de tomate, né? Então tem alguns produtos aí conhecidos por vocês que passam por concentração, né? E às vezes parece assim, esse produto ele já é assim, né? Já é uma característica dele, né? Mas eles passaram por esse processo por algum motivo, né? E aí a gente vai ver agora, né? Então, certos alimentos aí como esses, né, são preferidos serem consumidos concentrados, né? Que é o caso do doce de leite, né? Que é um produto que hoje é vendido como um doce, né? Geleias também, né? Certa de fruta, né? Viraram um produto também para consumo, e daí muitas pessoas gostam muito desses produtos e preferem consumi-los com essas características que eles foram desenvolvidos, né? E aí outras características são de cunho econômico, né? Que facilita o transporte, né? Facilita a embalagem, facilita o armazenamento, né? Além de ser importante, né? Fazer uma concentração antes da desidratação, né? Para reduzir o volume desse produto, né? E por ser também mais econômico, né? Então eu consigo concentrar o alimento antes de desidratar de forma mais rápida e mais econômica também, tá? E por último, vem o processo de desidratação osmótica, né? Que é utilizada principalmente, né, no pré-tratamento de alguns processos como a liofilização, né, e a secagem a vácuo, né? A desidratação osmótica, né, ela permite melhorar a qualidade final, né, e reduzir custos também, né, assim como acontece na concentração, ou mesmo desenvolver novos produtos, né? E essa desidratação osmótica, né, ela acontece por adição dos solutos, né, conhecidos como como sal e açúcar, né? E aí transforma numa solução hipertônica, onde eu tenho aí a redução do volume de água desse alimento gerado por essa solução aí hipertônica, né? E aí algumas vantagens, né? Inibição do escurecimento enzimático por retenção, com retenção de cor, eu tenho um produto com maior retenção dos componentes voláteis durante a secagem, né? Perda de 20 a 50% do seu percentual de umidade inicial. Eu tenho alterações mínimas de cor, de textura, né? De valor nutricional. E eu tenho baixo custo de energia, né? Além da sua utilização natural, sem utilização de nenhum tipo de aditivo, seja ele sulfito, seja ele nitrito ou nitrato, né? E aí eu torno o alimento de certa forma mais palatável somente com a adição desses solutos. Beleza, gente? Então, por hoje a gente encerra aí a quarta aula, né? Lembrando que a gente está na parte 2 da aula 4, né? E aí quem não assistiu a parte 1, né? Por favor, assista, né? Porque ela é continuidade lá do conteúdo da parte 4. Beleza? Então, até a próxima. Espero que estejam estudando bastante e a gente se encontra aí nas próximas aulas, né? Até a gente concluir esse módulo do curso da disciplina de Tecnologia de Alimentos, né? Um grande abraço.